A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus. Antes de relatar a nossa experiência, quero agradecer a vocês todos que têm se inscrito no canal. Deus abençoe vocês. Quero relatar uma experiência que eu tive uma certa feita, que eu me deitei para dormir. E o Senhor enviou um anjo no meu quarto e eu fui sumindo, né? Fui sumindo do meu corpo, glória a Deus, e nós nos encontrávamos no Canadá. E lá ele me dizia que de lá, se observássemos bem, dava para ver, irmãos, as galáxias. E ali eu fiquei a estar no Canadá, naquela neve toda, com aquele anjo sem entender nada. E dali eu olhava para o céu e eu via realmente as galáxias. E era para lá que nós estávamos indo. Oh, glória! E, amados irmãos, ele me levava numa altura tão grande. Era muito alto, eu passava por vários planetas. Eu lembro de passar perto dos anéis de Saturno, olhava o globo terrestre para trás. Irmãos amados, a Terra é redonda. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque está tendo muitos vídeos aí na internet dizendo que a Terra é plana. A Terra não é plana, meus irmãos. Eu vi todos os planetas que aparecem aí pelos filmes da NASA, tudo como a NASA mostra, tudo redondo, as galáxias. Eu vi da maneira que se passa nos filmes, nos vídeos, é tudo daquela maneira. A Terra ia ficando para trás e a Terra é um globo. E eu quero ler para você aqui em Amós 9, no versículo 6, abra sua Bíblia e confira, que está escrito assim: é ele o que edifica as suas câmaras superiores no céu, que fundou na terra a sua abóboda, e que chama as águas do mar e a derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amados, a abóboda é algo redondo. É arcado, é um arco redondo, irmãos. Abóboda e cúpula, tudo é redondo. A terra é redonda, não se engane, não dê ouvidos a estas fábulas, a essas mentiras, engano que estão falando por aí. E os planetas também. Eu vi a Lua também ficando para trás e subimos, e subimos, e subimos, né? Pelas galáxias, chegamos a um lugar muito alto, onde eu avistei um planeta azul no tom de turquesa claro, misturado com água marinha claro. Era uma coisa muito linda. Este planeta, oh glória a Deus, era muito lindo. Todo em tom de azul. Tudo muito claro, clarinho, não era aquele azul intenso. E o anjo queria me levar mais para baixo dele, nós ficávamos de pé acima desse planeta. E o anjo queria me levar para ver mais de perto, mas eu tinha pavor, eu tinha um medo tão grande. Porque tudo mais em volta dele era escuridão e galáxias mais escuras. E eu ficava tremendo de medo, pensando o que seria aquilo, o que o Senhor queria de mim. Porque eu estava com aquele medo, eu tremia. E o anjo olhou para mim com um olhar de desaprovação, porque o intento de Deus era me levar ali, mas o meu medo impediu, irmãos. Fiquei muito amedrontada. Me perdoe que eu não olho muito para a câmera, não estou acostumada a gravar vídeo, mas nós vamos fazer tudo direitinho, em nome de Jesus. Dali nós saímos daquele planeta que ele causava pavor, e fomos para o céu, onde Jesus mora. É muito longe, irmãos. É uma viagem imensa, intensa. O céu é tão longe que tu não pode imaginar, meu irmão e ouvintes da palavra de Deus.
E aquele planeta foi deixando, ele tem, oh glória a Deus, 10 vezes ou mais a massa da Terra. Ele era muito grande, enorme, eu fiquei com muito medo. Mas era lindo e não havia o mar nele. É como a palavra de Deus fala, né, irmãos? Tudo que a palavra de Deus fala existe, irmãos. E Deus, depois dessa experiência, me fez saber que esse planeta é onde vai estar o novo céu, a cidade santa, nova terra, é ele. E o mar já não existe, como diz o livro do Apocalipse. Esse planeta foi me dito depois de muitos dias que eu tive essa experiência. E ele é o que vai acolher a cidade santa. Ele é a nova terra. E haverá um novo céu. Depois do reino milenar. Então, amados, e ali eu passei a estar do lado de fora do céu, no portão leste, porque o céu, ele tem vários portões, vários, no norte, no sul, no leste. Uma certa feita, em outra experiência, eu vi um portão com arco escrito, glória a Deus, a cidade do grande rei. Não tem placa de igreja, só tem lá a cidade do grande rei, escrito. E eu fiquei a estar ali, o anjo me deixou e chegou a Jesus. Chega Jesus e começo a ver, Jesus fica do meu lado e eu começo a ver umas mulheres de cristal, como cristal líquido, eram suas roupas, como cristal líquido, não dá para explicar, irmãos. As cabeças dela eram como de pássaro que fica comendo sem abaixar a guarda, olhando para todo lado. O pássaro, quando ele se alimenta, ele fica olhando para todo lado, sem abaixar a guarda. E aquelas mulheres tinham a cabeça que lembrava muito passarinho quando está se alimentando, que ele fica olhando para todos lados para ver se vem predadores. E era a postura daquelas mulheres. E eu ficava ali deslumbrada, vendo árvores. Não vi o chão como era, o piso onde eu estava pisando, porque o deslumbre é tão grande que você só olha para todo lado, para cima, e esquece de olhar para baixo, e não olha para baixo nunca. E eu ficava ali olhando para todo lado, só tinha árvores lindas, maravilhosas, um céu, um cenário que é inexplicável, inaudito, não tem como explicar. E Jesus olhou para mim e disse: tu sabe o nome delas? E eu falei: não, Senhor, eu não sei o nome delas. Tu sabes. E ele me disse: o nome delas é Vigilante e Intocáveis. E elas são as guardiãs deste portão. Observa, aí vinha um demônio pequeno, negro, e se camuflava num gato preto para as mulheres não verem, ele queria entrar no céu. E o Senhor me falou que no céu o demônio não entra, contradizendo que muitos acreditam que o diabo ainda entra no céu, por causa daquele versículo de Efésios, ali, Efésios 6:10, a seguir, que fala que ele habita nas regiões celestiais. Sim, eles chegam perto, nas regiões celestiais, mas não dentro do céu. Eles ficam do lado de fora tentando entrar, porque isto eu vi, meus amados irmãos. E o Senhor diz que o céu é um lugar cheiroso e limpo e os demônios fedem. Os demônios são fedorentos, putrefaços, têm cheiro de carniça. Não podem entrar lá. São podres, deformados. Não entra nada feio, deteriorado, que possa sujar ou macular o céu. E o Senhor deixou isso bem claro para mim. Quero vos dizer, amado, que não é fácil ter essas experiências. Muitos acham que arrebatamento vamos ser arrebatados, vamos sair fora do corpo, o Senhor vai fazer a obra de qualquer maneira. Não, amados, não é assim, não.
cada viagem dessa me custa um preço muito alto. Não é de qualquer maneira. As pessoas pensam que é de qualquer maneira, que se vai ao céu e ao inferno. Não é, não. Se paga preço e preço alto. Quero falar que depois dessa experiência, essas mulheres, o Senhor as enviou na terra e de vez em quando elas nos aparecem também dentro da igreja, onde ministramos. E o Senhor me disse, se nós formos vigilantes como aquelas guardiãs, seremos servos na terra semelhante a elas, intocáveis, ninguém lançará a mão de nós. Ele me disse isso. Quero falar também que nós podemos ver Jesus, sim. Muitos acreditam que não. Vemos Jesus. Jesus, vou descrevê-lo para você. A minha mente não é tão prodigiosa assim para inventar coisas, irmãos. Glória a Deus por isso. Tudo isto eu vi. E tenho a consciência que um dia darei conta de tudo que eu falar para vocês nesse vídeo. Porque o Senhor fala na sua palavra. Que toda palavra ociosa que sair da nossa boca, Ele pedirá conta. Eu quero falar para você que Jesus é um homem, o corpo dele, quando Ele aparece para nós, é um homem, como homem, Ele é um homem comum de estatura, entre média para alta, daquele mesmo jeito que ele nasceu na terra, só que num corpo de glória diferenciado, só por a glória que emana dele. Os olhos dele, o olhar dele é de ternura, não é aquele olhar dos quadros pintados, aquele olhar de peixe morto, aquele olhar horroroso, olhando para cima como se estivesse morto. Não é aquele olhar, não é aquela pintura que representa Cristo. O olhar de Jesus Cristo, ele olha para nós como se tivesse acabado de chorar muito. O olhar dele transmite isso. E o olhar dele é como o oceano, que deixa fluir, não sei a palavra certa, as duas cores, o azul e o verde. É profundo o olhar dele. Como que tivesse acabado de chorar e secar dos olhos. É esse olhar, que é o olhar de Jesus. Penetrante, não é aquele olhar de peixe morto. Não se engane no teu coração. Jesus não tem nada a ver com esses quadros pintados. Ele tem o cabelo sim aberto pelo meio, até os ombros, com castanho escuro, com veios como se fosse luz de castanho claro para louro. Isso como homem. Porque Jesus se apresenta de várias maneiras. Ele se apresenta como sacerdote, já vi ele como sacerdote, ele se apresenta a cavalo, num cavalo, com um cinto de prata e uma espada à cinta, embora sacerdote terreno não use. Sacerdote da estirpe do judeu não usava essa espada, mas Jesus usa. Com os pés calçados como se fosse uma bota de pano, feita de um pano de linho, até as coxas, chegando na altura da túnica. Com peitoral, sim, azul, mas um azul que transcende também resplandece também brancura, junto dele, não sei explicar. Uma mitra de ouro na cabeça, de ouro puro, não tem uma pedra, é só ouro. E Jesus aparece como sacerdote para mim assim. E ele já me disse, sou o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. O que ele me disse. Aparece também para mim vestido de general, é uma coisa linda. Com várias insígnias, emblemas daqueles que eu não sei o nome direito de generais, não é? Que usa. Aquela roupa verde oliva, aquele chapéu de general na cabeça. Com a espada também. Já a espada dele é o cinto de ouro, quando ele está vestido de general. E espada de ouro. É muito lindo, eu vejo ele na igreja de vez em quando assim. Também quando ele andou na terra com aquele vestido de linho rústico, aquela túnica
com um manto, às vezes aparece azul, às vezes amarronzado, e às vezes bege, assim, tom de areia, aquele manto cruza, com aquelas sandalinhas de couro cru, ele aparece para mim. Mas quando você olha direito, é ouro velho. Dá a impressão que é couro cru, mas é ouro velho. Então, o Senhor resplandece assim, no trono ele aparece às vezes vestido todo de ouro, com túnicas, mantos, quero dizer, passando pelos braços. Não é? No trono, vejo ele no trono, um trono todo de ouro, de glória, às vezes ele aparece para mim na igreja assim, rodeado sempre dos seus anjos, com cornetas, como umas flautinhas na boca, instrumentos musicais, e ele é maravilhoso, essa visão, é maravilhoso demais. Eu oro para que todos os servos de Deus na terra possam ter os olhos abertos, né? Para contemplar a formosura de Jesus no santuário. Amados, também quero vos dizer que em certa feita eu tive uma experiência também de ir ao céu. Não me lembro a data, tem alguns anos, mais de 5 anos, que eu estava andando, eu fui me deitar e comecei a me ver, andando em uma rua. E nessa rua o céu começava a se transformar bem na minha frente. Eu olhava assim, ficava com várias cores e eu ficava observando ali parada o que seria aquilo. Era um tom avermelhado, azulado, tal esverdeado, mas umas cores lindas, parecendo a aurora boreal. Daí eu já estava lá em cima, fui arrebatada de repente. Estava lá em cima. E eu via como uma varanda enorme, cheia de balaústre no tom marfim, mas era como pérolas esse balaústre. E comecei a ver uma neblina verde, no tom de verde água, igual a neblina, a garoa, que se chama aqui em São Paulo, aquela garoa, aquele nevoeiro passando ali. E várias pessoas, homens e mulheres, oh glória, tudo numa estatura muito bonita, as faces como de romã, umas faces lindas das mulheres, uns penteados muito lindos, umas com o cabelo preso, outras com os cachinhos do lado, outras com os cabelos soltos, outras com os cabelos todo preso, com os cachinhos caindo, uns vestidos muito maravilhoso, parecendo esses panos de voal, de cortina, sapato. Não tem sapato na terra como aquele, uns eram brancos, outros no tom da pérola, como se fosse feito de pérola, de ágata. E um sorriso de felicidade tão grande. Os homens todos vestidos, conversando com as mulheres, eram conversas animadas, dava para ver a felicidade inefável nos seus olhos, no seu sorriso, aqueles homens bem penteados, as roupas impecáveis, tinha daquelas roupas de antiguidade, que os homens usavam aquelas gravatas parecendo umas rendinhas, presa com a pedrinha aqui, eu não sei dizer o nome daquilo, da roupa de época. E eles estavam com aquelas gravatas como de babado, com pedras preciosas aqui prendendo a gravata. As mulheres todas de vestidos lindos. E eu disse, aqui parece uma varanda, parece um quintal. Eu chamo essa experiência, intitulei O Quintal do Céu. Oh, glória a Deus. É maravilhoso. E eu vi aqueles balaústres, não tinha fim, aqueles balaústres não tinha fim. E eu dizia comigo, mas aqui no céu tem balaústre. Que sorriso lindo, que pessoas lindas. E o Senhor me dizia, eu escutei a voz do Senhor lá no céu e aqui na terra também depois de ter voltado à terra. Dizendo, eles já vos esperam. Oh, glória, aleluia. Nenhum sentará na mesa sem vós. As almas que partiram com o Senhor estão lá, irmãos.
lindas, bem vestidas, não tem falta de nada. Os seus dentes eram a coisa mais perfeita na sua boca. E eu vou ler o versículo que está aqui, meus irmãos, em Cantares 5. Oh, glória a Deus, verso 6, que diz assim: os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, das quais todas produzem gêmeos e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. A palavra, ela vamos dizer assim, materializa no nosso corpo, lá no céu, na nossa alma. Tudo que está escrito aqui é transformado, é transmitido, né? Transferido, vamos dizer assim, para nós, lá no céu. As promessas que estão aqui, as coisas que nos parecem impossíveis de nós obter aqui na terra, lá no céu se obtém. Glória a Deus. Mais para frente estarei divulgando outros vídeos, né? Porque é muito comprido, muito vasto a minha experiência do céu e também do inferno, meus irmãos. Leia a palavra, medita, seja sábio com a palavra de Deus. Não creia nesse evangelho enganador que está por aí nas igrejas, xerocado, genérico, que não traz salvação a ninguém. Só se visa o dinheiro. O que eu vi não tem preço. Não pode ser estimado por preço algum. O que aquelas almas receberam, um corpo novo, um corpo que pode voar, um corpo longe de vírus, de bactérias, de doenças. Aqueles dentes é o que está aqui na palavra que eu acabei de ler, aqueles dentes maravilhosos de se olhar, perfeito, uma perfeição tremenda. E o Senhor me disse que tudo que está escrito aqui, que não pode ser cumprido aqui na terra, será cumprido e perfeito lá no céu. Deus os abençoe. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Agora vai. A paz do Senhor Jesus, povo amado do Senhor. Quem vos cumprimenta é a pastora Nadir. Quero agradecer a você que tem dado ouvidos ao que nós postamos nesses vídeos. E agradeço você que já se inscreveu no canal. Deus te abençoe. Esse vídeo hoje é sobre o inferno, que nós vamos postar, sobre o inferno e sobre os pastores que não pregam mais a verdade. Deus me fez conhecer o seu querer, a sua vontade, lá na eternidade. Infelizmente eu aprendi as duras penas, o evangelho genuíno, vendo os horrores do inferno. E quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer, na santa palavra do Senhor, que irá te instruir a sair dessas igrejas que só querem o teu dinheiro e não querem saber da tua alma. Certa feita o Senhor me arrebatou em espírito, e eu quero falar um pouco disso para uma internauta, uma irmã que me pediu para falar qual é a sensação que a gente sente, não é? Quando está sendo arrebatado. Irmã, no princípio, irmã, é muito amedrontador. Você não conhece o que se passa. Então parece uma coisa assim, um pesadelo. Você vai apagando. Eu me sentia num estado febril, como se estivesse me dando calafrios e com medo. E muitas vezes o Senhor dizia que se eu tivesse medo, Ele não me levava. É a primeira coisa que o Senhor me disse. E que aquilo que eu estava sentindo não era um pesadelo, era Ele tirando a minha alma do meu corpo. É uma sensação de calafrio,
você vai apagando e tentando se segurar em alguma coisa para não sair dali. Pelo menos aconteceu comigo assim. Não é necessariamente que aconteça dessa forma com outras pessoas. Porque eu conheço pessoas que já foram arrebatadas e não sentiu assim. Sentiu apenas medo. Mas eu senti era pavor, não era nem medo. Era desconhecido isso para mim. Então, é tudo que... a sensação é de que você está apagando e você não quer ir, porque você não sabe para onde. Você vai apagando e não tem força, não tem como você ter controle de nada nessa hora. Então, é uma sensação ruim, não é boa. Mas, irmã, depois que você se familiariza, está familiarizado com os arrebatamentos, você não sente mais nada. Simplesmente você apaga, já sai do corpo, vendo o seu corpo carnal lá na cama, você olha e você acha incrível, porque é uma coisa incrível, é inacreditável que você seja dois. Mas o homem não é só dois, é corpo, alma e espírito. Em outros vídeos estaremos falando sobre estas coisas. E ali o Senhor já revela, ou Deus não fala nada, o Senhor às vezes não fala nada comigo. Ele me toma e me leva onde Ele quer e não pergunta nada e não fala nada. E eu também fico assim, curiosa, a gente fica tão curiosa que só quer olhar as coisas em volta. Então é uma coisa assim, no início muito amedrontadora, não tem bem uma sensação certa para te dizer. O que eu senti foi como um estado febril de calafrios e medo, pânico pelo desconhecido, que era desconhecido para mim, não é? Mas hoje a gente só sabe que vai apagando, você deita, vai apagando, mas como eu já sei o que está se passando, não tenho mais medo. Se acontecer com você, irmã, não tenha medo. Então, amados, o que eu quero dizer, nesse vídeo foi uma experiência assim muito difícil. Eu fiquei desolada, porque você vê irmãos no inferno, em Cristo. É muito triste ver crente no inferno, pessoa se diz cristão. E o Senhor foi descendo comigo, eu cheguei em certo lugar e via um povo vindo com uma perna lá e outra lá para trás, como em câmera lenta, mas num ângulo reto as pernas. Uma bem esticada para trás, outra para frente, e fazia assim com as pernas. E coroas iam desaparecendo da cabeça, braceletes de ouro, roupas brancas, e aquelas pessoas iam ficando nuas, e eu, Jesus, descemos mais um pouco, e eu via uma rocha negra, e o Senhor me dizia, e vi uma escuridão tremenda, e o Senhor me dizia que ali eram as trevas exteriores. E aquele povo era evangelista, pastores, missionários, cantores, tocadores, toda a hierarquia que forma uma igreja, só com cargos, pregadores, ministros, profetas e outros prelados da igreja. E o Senhor disse, eles estão vindo a passo largo aqui para o inferno. Então eu sabia que eu estava no inferno, numa outra repartição, que a Bíblia diz, se chama trevas exteriores. Quando eu fiquei olhando, estarrecida, eles iam caindo em buracos de fogo. E esses buracos eram do formato de um caixão ou de um túmulo. E cabia um ser humano perfeitamente ali dentro, ou deitado, ou de pé, ou assentado. E ali o Senhor disse que nada que ele deu poderia ficar no inferno, e foi tirando as vestiduras espirituais, as coroas, ele ia tirando, e as pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens, e eu caindo ali, eu disse, Senhor, o que foi que eles fizeram na terra para merecer esse lugar de tormento? Porque eu também sou pregadora e eu quero saber para não vir para cá. E o Senhor disse, minha filha, nunca entre por esse caminho. E eu disse, Senhor, que caminho? O que foi que eles fizeram?
Que caminhos que ele entraram, e o Senhor falou, eles deixaram de pregar a minha palavra como ela é, como ela está escrita. E falava, meus amados irmãos, que eles fizeram o evangelho causa de ganho. E eu olhei para o Senhor e disse, só por isso. E o Senhor disse, só por isso eles estão vindo para esse lugar de tormento e todos quantos deixarem de pregar minha palavra verdadeiramente como ela é e diz, e fala aos pecadores, virão, terão sua parte neste lugar. Eu fiquei ali horrorizada, caros irmãos, de ver uma cena daquela. Jesus e a Santa Ceia ia vomitada de alguns, eles vomitavam a Santa Ceia também, não ficavam no inferno. E ali, quando o Senhor me disse isso, eu fiquei apavorada e queria saber mais coisa. Aí o Senhor disse, vamos. Aí subi com Jesus, né? Na terra, viemos de volta para a terra, já nos encontrávamos em uma igreja que tinha uma mulher com violão, louvando um hino muito bonito, que eu chorava. Eu chorava com esse cântico, e essa mulher estava com uma calça comprida bem apertada, seus cabelos vinham até quase o joelho, mas quando eu olhei para os olhos dela, tinha uma sombra azul, ela tinha os olhos esverdeados, e o Senhor disse, ela é pastora e cantora, e se calou. E eu olhava e eu começava a chorar, porque o hino me tocava. Aquele cântico era celestial. E quando eu olhei para Jesus, ele estava com um olhar bem estranho para aquela mulher, uma face assim de repulsa. E eu disse, Senhor, o Senhor não está recebendo, é para o Senhor, louvor. O Senhor me disse, para minha surpresa, eu não recebo. E eu disse, como? E ele disse, não recebo, porque ela está com a máscara de Satã. Eu disse, o que é a máscara de Satã, que eu não estou vendo, não? E o Senhor disse, a maquiagem é a máscara de Satã. E todas essas cantores que cantam para mim, dizendo que é para mim, que não estiver vivendo segundo a minha palavra, como está escrito em Amós 5:23, não receberei esse cântico, não olharei todas quanto estiverem com a máscara de Satã e usando veste mundana. Eles pensam que eu ouço, mas eu não ouço. Não os ouvirei. Meu Deus, eu fiquei ali parada. Eu não sabia o que falar a Jesus, pois eu queria aprender aquele hino, porque era um hino muito lindo, era um cântico angelical, e o Senhor não recebeu, e me disse isso. Glória a Deus nas alturas, por tantas coisas maravilhosas, que muitos queriam compreender e não compreendem. E o Senhor achou graça nessa pequenina aqui que vos fala. Eu quero dizer aos irmãos e às irmãs, com esse testemunho, essa experiência, que vocês fujam dessas igrejas que não pregam a palavra de Deus, a sã doutrina do Senhor. Ficam esculhambando a nós que pregamos a santidade, dizendo que é doutrina de homens, que nós somos legalistas e que é usos e costume, que Deus só quer o coração. Oh, amados, isso é engano, isso é mentira. Deus não só quer o coração. E falam que Deus não se importa com roupa, com veste. Oh, como se importa! Os anjos dele só aparecem as mãos e os pés. Muito raro aparecer os pés. Os anjos são vestidos de
túnicas largas, compridas, que meus olhos veem, viram no céu e veem na terra, veem os anjos dentro da igreja. O Senhor se incomoda, o que eles chamam de uso de costume, nós chamamos de santidade. Porque é isso que o Senhor me disse, que o cristão verdadeiro, ele tem que andar em santidade de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz isso, que a nossa santidade tem que ser de corpo, alma e espírito. E esses pastores mundanos que foram idiotizados pelo diabo para dizer que Deus só quer o coração, o lugar deles já estão lá, já está preparado lá nas trevas exteriores, porque Deus não só quer o coração. Eu vou ler um versículo do nosso coração, está escrito, que fala do coração do homem, da mulher, pecadora. Em Marcos 7:21, que diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Deus só aceita o nosso coração quando ele está santificado no sangue do seu Filho amado. Quando um homem ou uma mulher entrega o seu coração e permite que o Senhor entre e o santifique, sim, este coração é recebido por Deus. Mas do jeito que eles pregam, dizendo que Deus não se importa com roupa, com o modo de nós nos vestirmos, e só quer o coração, e não se importa com outras coisas que acontecem no dia a dia, que você sabe das suas falhas, você sabe das suas falhas, você sabe dos seus vícios, dos seus pecados, só quer o coração. Então, uma pessoa viciada no álcool, no fumo, diz: eu já tenho Jesus no coração, e entra num bar e vai beber. Jesus é Deus de bêbados. Entra num cabaré e vai prostituir-se, e Deus é Deus de prostitutas, de prostituto. Se não vir arrependido, contrito, aceitando Jesus, a condenação é certa. Deus não só quer coração. Jeremias profetizou sobre o coração, dizendo que ele é o órgão mais enganoso do corpo humano. Fuja dessas igrejas que não pregam santidade, mas só quer o seu dízimo, só quer o seu dinheiro, só quer saquear o teu bolso, pregando heresias, palavras persuasivas e bonitas, sim, porque eles só acham versículos convenientes para ganharem dinheiro. Eles não pregam a santidade porque isso não dá dinheiro, não dá fama. E eu quero ler outro versículo para você fugir a partir de hoje dessas igrejas, que diz aqui em 2 Pedro, no verso 3, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. O Senhor está falando dos falsos mestres, que pregam o evangelho xerocado, genérico, que não salva ninguém, não manda, não fala pela palavra que você se abstenha do seu pecado, mas só fala que você será um empresário, uma empresária, para você vender sua casa, vender sua aliança de casamento, vender seu carro e entregar na igreja. Ora, estão enquadrados nesse versículo do capítulo 2, versículo 3 de Pedro.
fazendo da sua alma negócio. Eu sei que eu estou mexendo em muito ninho de cobra agora e eles vão querer me dar o troco com oração contrária e me amaldiçoando, mas não haverá encantamento, nem agouro, nem bruxaria contra Israel, diz a palavra de Deus. E eu não temo estas coisas, porque eu estou pregando a verdade. Oh, aleluia. Não prego para ganhar dinheiro, nem interesse, porque o Senhor me mostrou onde vão parar esses pastores. Nas trevas exteriores. Lá não tem ninguém incrédulo, só tem conhecedores da palavra, me disse Jesus. Os que estão na eternidade, nas trevas exteriores, foram conhecedores, pregadores, que tinham a Bíblia na mão, mas o amor ao dinheiro os fizeram errar. Os fez entrar por um caminho que o Senhor disse para mim não entrar. E esse caminho é largo. Não pregam sobre as vaidades. Só pregam palavras bonitas. Do que você pode ser na terra, fazendo você esquecer que você tem um lar na eternidade, que você não vai ficar nessa terra para viver para semente. Nós vamos deixar essa terra um dia e vamos nos apresentar perante o juiz dos juízes, que é Cristo. Eu vou falar nos próximos vídeos do seu juízo, que eu vi. Fui umas 5 vezes na tribuna, que é o juízo de Hebreus 9:27. Vou estar dizendo a diferença entre o juízo de Hebreus 9:27 e vou estar falando do juízo final, que é totalmente diferente desse juízo. E vou falar como eu andei nas câmaras da morte. Oh, glória! Eu não tenho teologia, mas eu tenho experiência para dar e não vender a quem queira ouvir. Portanto, escute este vídeo até o final, por favor. Glórias a Deus. Eu também quero ler em Isaías 3,16, que fala assim, diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, quando andam caminhando afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez naquele dia. Tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes, as manilhas, os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfume, os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, chales e as bolsas, os espelhos, linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto uma corda, em lugar de penteado dos cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão a espada e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão, prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Esta profecia que está escrita aqui se cumpriu literalmente nas mulheres de Sião, que são as mulheres israelitas, as mulheres judias, nos campos de concentração de Hitler. Todas elas foram amarradas com a corda, é o que a palavra está dizendo. Por cinto haverá uma corda, calvície em lugar de encrespadura de cabelo, isso é, de penteado mundano. Elas ficaram todas calvas, não tomavam banho, em lugar de perfume e fedor. O que é isso, amados? Vaidade. Se cumpriu literalmente. Como é que esses pastores vão se apresentarem, esses pregadores vão se apresentarem a Deus na eternidade com o seu evangelho superficial, negando a eficácia da palavra para a tua salvação, ouvinte da palavra de Deus? Eles negam a eficácia da palavra para a salvação, tapando ela com palavras bonitas, dizendo que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que Deus vai lhe dar a vitória, e não pregam o conserto para a tua salvação.
Fuja dessas igrejas. Apocalipse 17, vamos ler também. Glória a Deus, no verso 4, que diz: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia da sua fornicação, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu fiquei assombrado com grande admiração. Aqui essa mulher representa a sociedade religiosa, a vaidade e a sociedade que o anticristo vai governar a terra. Oh, glórias! Leia a palavra, são enfeites de prostituta. E 1 Pedro, na sua carta, no capítulo 3, o Senhor deixa bem claro que não se agrada de pinturas, de enfeites, de encrespadura de cabelo, que são penteados horrorosos. Nem 1 Coríntios 11 fala dos cabelos, dos véus da santa, que o cabelo foi dado em lugar de véu. Quantas cortam o cabelo como homem, desagradando o Senhor, passando por cima da sua palavra? Amados, abra seus olhos. Não deixe que ministro da palavra, como eles dizem, pregadores que tiveram a consciência cauterizada por Satanás, destrua a tua santidade, a tua fé, por causa desses costumes mundanos. As bagagens do Egito têm que sair. O Senhor não aceitou os costumes do Egito. Nós sabemos que o Egito é o mundo. Quando as mulheres saíram do Egito, elas levaram só o ouro, só a joia para fazerem obras de arte para o tabernáculo. Não foi para elas usarem. Para aquele ouro todo ser manipulado a serviço de Deus. Os enfeites do tabernáculo, a arca, a mesa, o propiciatório, o altar. Não foi para eles se ornarem. Deixa o teu pecado. Deixa esses costumes que eles não classificam mais como pecado, que desagrada a Deus. Quando o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, que ele me mostrou várias vezes, a cena, uma mulher ficava só porque fazia a sobrancelha e cortava seus cabelos e usava uma calça comprida, bem apertada, e o Senhor disse que ela havia ficado por esse pecado na sua vida. Que outro evangelho que nós vamos pregar? Vamos pregar tudo o que a Bíblia diz. Esta mulher do Apocalipse é o retrato da serva de Deus, hoje vaidosas, com enfeites, que Deus não se agrada. Deus não aceita. Nós teremos nossa joia, nosso ouro lá no céu. Aqui na terra ele não aceita não, amados. Deus te abençoe. E no próximo vídeo ainda estaremos falando sobre esse assunto, sobre o arrebatamento. Os 3 arrebatamentos, que é o de sentidos, alma e espírito, estarei explicando nos próximos vídeos. E sobre a tribuna de Jesus, juiz lá na eternidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda aqui é a pastora Nadir. Deus abençoe você que tem se inscrevido no nosso canal, tem se inscrito. Eu agradeço, divulgue, evangelize com este vídeo, que você será muito abençoado por Deus. Hoje, como eu prometi, amados, eu quero entregar uma mensagem diferenciada. Falar da tribuna de Deus. Falar que o homem é um ser imortal depois que ele deixa essa terra. Quero lhe explicar como eu vi. Mas antes vou ler alguns versículos para vocês entenderem.
Vou lhe explicar tudinho em detalhes. Por favor, veja o vídeo até o final, que é muito interessante. Muitos estudiosos, muitos cientistas, muitas pessoas gostariam de ter essa experiência e não tem. E a gente divulga com maior carinho e amor para os nossos ouvintes, não é? Que estão nos seguindo, para tirar o engano que tem por aí. Quero lhe dizer que reencarnação não existe. Deus deixou isso bem claro para mim nessas experiências de ter visitado a sua tribuna. Vou ler aqui no Salmo 9, versículos 7 e 8. Mas o Senhor está assentado como rei perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Fará juízo aos povos com retidão. Quero ler também o verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Também vou ler aqui em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É a palavra do Senhor. Para quem crê nela e faz dela o seu manual de instrução, entenderá tudo isso, compreenderá o mistério da vida e da morte. O Senhor me fez andar pelas câmaras da morte para me ver que um ser humano, ao deixar esse corpo carnal, irmãos, em menos de 30 segundos, ele está totalmente refeito. Ao deixar o seu corpo carnal, isto é, pela morte, você começa a sua verdadeira vida. Esta é a verdadeira vida, depois que deixa essa terra. E só tem 2 caminhos a seguir: céu e inferno. Não existe reencarnação. Reencarnação é algo diabólico, é uma mentira terrível, que foi criada por Allan Kardec e outros espíritas, que criaram essa doutrina de reencarnação. Não creia nisso nunca. Porque aqui em Hebreus 9, 27 já fala, está destinado o homem morrer uma única vez. É claro que toda regra tem exceção, porque o Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, e eles morreram de novo, porque o Senhor Jesus precisou mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Então ele operou esses sinais no seu tempo, e os apóstolos também operaram esses sinais, e até no dia de hoje tem esses sinais. Mas aqui refuta qualquer doutrina que ensina a reencarnação. Eu vi isso em hospitais, arrebatada em espírito. O Senhor levou meu espírito para ver pessoas deixando essa terra. Me mostrou quando eu fui ao inferno e ao céu que não existe reencarnação. Pois bem, certa feita em 2012, não me lembro o mês, o Senhor me levou a esse tribunal, onde ele julga, e é Jesus quem julga. A ele foi dado o poder de julgar após a sua morte. É ele quem julga. E eu vi no ano 2012, andando na rua, um pai e uma filhinha que não tinha nem 5 anos, tinha 4 anos, né, por aí, essa criança. Mais ou menos 4 anos de idade, não creio que chegava a 5 anos. E era uma época que estava tendo muita chacina em São Paulo, aqui na capital de São Paulo. E o Senhor me fazia andar arrebatada em espírito por as ruas. E era no tempo que o policial estava
sendo vítima também de assassinato, muitos policiais perderam a vida, e este homem foi vítima dessa violência, ele com a sua filhinha. A criança caiu baleada, ele também, e veio a falecer os dois, pai e filha. E o Senhor me levava para um lugar alto no espaço, não sei explicar onde era, onde tinha uma sala vazia com duas portas. E nessas duas portas tinha uma escada na porta que dava para o ocidente e outra para o oriente. E eu ficava na frente dessa sala, vendo aquelas duas escadas, uma de lá, uma de cá, como se fosse duas escadas rolantes. E vi um demônio nu da cintura para cima, na escada que estava para cá, e na escada que estava para lá eu vi o homem no meio dela. E a criança não tinha percebido que tinha morrido. A morte foi tão rápida que ela nem percebeu. E a criança estava olhando para Jesus, chorando de soluçar, e ela tinha falecido com a camisetinha, como que tivesse com um shortinho, uma bermuda jeans, e a criança já estava com vestido, com a gola marinheira, eu lembro muito bem desse vestidinho, com as ramagens azul marinho, o fundo do pano era branco, a gola azul marinho, um lacinho, fazendo um cinto, dando um laço na cintura dessa criança, no colo de Jesus Cristo. E ela soluçava com a mãozinha pedindo o Pai. E o Senhor olhava bem sério para esta criança e dizia: seu pai vai morar em outro reino agora. E você vai morar comigo. Ele não dizia uma palavra para a criança. Eu fiquei olhando, abismada, surpresa do Senhor falar com aquela criança, quando parecia estar falando com um adulto. E fiquei olhando ali, o Senhor disse a mim que eu estava assistindo o julgamento daquele homem na sua tribuna. Jesus sozinho ali, não tinha anjos. E eu via o demônio lá, o demônio todo desconfiado, com a cara triste, olhando para baixo. Era um ser horroroso, muito deformado, a cabeça desproporcional ao corpo, um corpo negro acinzentado, não é? Muito feio, com aquelas calças de escravo amarrada como com a corda, amarrando aquelas calças que semelhantes às que os escravos usavam na época da escravatura. E o Senhor, a menina chorava, que o soluço sacudia ela, e o Senhor não fazia nenhum carinho, nem falava palavras mansas. O Senhor olhou para ela de novo e falou que ela ia morar com ele agora. E eu fiquei, meu Deus, eu fiquei assim pensando, se ele fala com uma criança desse jeito, e conosco? Eu ficava pensando ali. E eu percebi que o Senhor não bajula nem criança, nem dá dengo, nem manha. Ele fala a verdade com o olhar austero, cheio de autoridade. Ele olhou bem nos olhos da criança e disse: você vai ficar comigo agora. E só pegou a cabeça da criança e encostou no ombro dele, como tentando acalmá-la. E para o homem, para o demônio, o Senhor olhava e olhou para o homem e disse só essa frase: não foi a mim que você serviu, foi a ele. E apontou para o demônio. Na hora que o Senhor apontou para o demônio caiu de escada abaixo, para os abismos. Eu olhei para baixo, tinha uma escuridão profunda, muito horrível, horripilante. O Senhor não falou muito com aquele homem, só falou isso: não foi a mim que você serviu, foi a ele. O homem, depois que o demônio caiu, o homem também desabou. O Senhor sustentou a cabeça da menina no ombro. O homem desabou para baixo, caindo para os abismos. E o Senhor levou a menina saindo por uma porta, e o meu espírito voltou para a minha casa, para a minha cama, onde eu estava adormecida. Eu acordei.
Ó, irmãos, é tão real como eu estou lhe dizendo. É muito real. Ali você pode sentir, você pode ver, você pode cheirar. Você entende tudo que está se passando. Você tem a mente aberta. Foi muito triste ver esse acontecimento. Um julgamento do ser humano. E ver ele indo para a perdição. É real, pense nisso. Morrer não é o fim, é o começo. Muitos pensam que o inferno é aqui, que o fim é aqui. Oh, que engano cruel da humanidade. Não se deixe enganar por essas fábulas, essas doutrinas de reencarnação ou de outras conversas, que não seja a palavra de Deus que explica tudo. Não creia. Creia somente na palavra, porque o julgamento de Cristo é real. Lá ele é juiz implacável. Não há argumento. Para ele não há desculpas. Ele é juiz, aqui ele é advogado, aqui ele é misericordioso. E o Senhor muito bem falou comigo que a misericórdia é dada ao homem e à mulher aqui nessa terra. Somente aqui se obtém perdão e misericórdia. Porque aqui nessa terra, ele deu a vida dele em resgate dos pecadores. Foi aqui nesse mundo, nessa terra que ele padeceu no Calvário, que ele passou pela via dolorosa. E o ser humano é julgado por ele. Porque ele sentiu nessa terra tudo que o ser humano sente. E ele julga com equidade, com retidão. É para temer e temer esse juízo. Que não é o juízo final, é o destino do ser humano que deixa essa terra. O juízo de Hebreus 9:27. Não é o de Apocalipse 20:11, que eu vou ler para vocês. Apocalipse 20:11, que diz: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este é o juízo final, em que a humanidade vai deixar de existir e a terra vai desaparecer. E vai existir uma nova terra. Agora, o juízo que está lá em Hebreus, que eu também não compreendia, foi nessa visão que o Senhor me explicou, que o juízo de Hebreus 9:27 é o destino, é o juízo que dá o destino da pessoa que acabou de deixar a terra. E Deus mostrou que essas pessoas estão bem vivas. Não é como as pessoas pensam que a morte é. E o Senhor me mostrou muitas vezes, quando eu fui a muitos velórios fazer funeral, que nós também pregamos nos funerais, fazemos funerais, realizamos essa cerimônia em nome de Jesus, o Senhor me mostrava ali mesmo que ali só é o pó da terra que está no caixão. O verdadeiro ser humano já não está mais ali na terra. Ninguém assiste o seu próprio velório, é mentira. De quem diz essa doutrina espírita é mentira, essa doutrina é mentirosa. Ninguém pode ficar nesse mundo debaixo do sol, conforme Eclesiastes 9, porque o nosso corpo espiritual não é adaptado mais para essa terra. Ao sair do corpo, você cai imediatamente da tribuna ou sobe para o céu, porque quem segue a Jesus Cristo não tem condenação e nem passa para a tribuna. Que isto eu vi. Vai direto com os anjos. Uns cria asa, que o Senhor me mostrou, e sobe como um anjo. Outros são levados pelos anjos. Outros vão numa nuvem de glória para o céu. Como eu vi o missionário Davi Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu vi ele numa nuvem todo vestido de veste resplandecente como ouro. As vestes, o sapato, a túnica, ele estava com a túnica dourada como ouro, subindo só numa nuvem. Uma nuvem por cima da cabeça dele e outra segurava os pés.
E ele ia no meio dessas duas nuvens, entrando na glória de Deus. Eu não sei que mistério é esse, de uns criar asa. Eu vi um homem sendo acidentado, trabalhando no serviço da energia elétrica, num poste. Ele levava um choque e ele caía. Na hora que ele caía no chão, que ele vinha a falecer, ele já criava asa e saía pelas costas, se rompia uma abertura nas costas dele, e ele saía duas alas para fora como um pato, e ele voava para o céu. Outras pessoas que eu vi no hospital, elas iam sem asa, não criava asa, ou ia com um anjo, ia com a nuvem. Eu fui no funeral de um pastor, que era meu pastor, na época eu congreguei com ele, numa das Assembleias de Deus, e ele veio a falecer, veio passar para o Senhor, e ele foi numa nuvem cheia de raios azul. Eu via ele entrando na glória de Deus. Não passa. O cristão, o que segue a Jesus Cristo, o seguidor de Cristo, não passa por esse tribunal. Só quem passa é aquele que rejeitou sua palavra, seus mandamentos, o sacrifício do Calvário. Portanto, amados e ouvintes da palavra de Deus, siga este caminho. Siga Jesus Cristo de Nazaré. E aí você está salvo do juízo. Você está liberto da perdição eterna. Porque, como está escrito, glória a Deus, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vi lá na eternidade, essa palavra se cumpre. Ninguém entra no céu, ninguém vai para a presença do Pai, do Criador, se não for através de Jesus Cristo. Não adianta o mundo crer em reencarnação ou em outra filosofia, porque não é verdade. Esses olhos meus puderam ver. Em outros vídeos ainda estaremos falando de mais julgamentos do Senhor da tribuna. O juízo final não é este juízo. O juízo final é o dano da segunda morte, onde Deus vai lançar os pecadores, os malfeitores, os abomináveis, os feiticeiros, os mentirosos, como está escrito, glória a Deus, no lago de fogo e enxofre, e outros que cometem grandes abominações na presença de Deus, onde Deus vai pegar o corpo já ressurreto, a alma, o espírito, e vai lançar no lago de fogo e enxofre. Não tem ninguém lá. Está no inferno. O inferno é uma coisa. O lago de fogo é outra, que não tem ninguém lá no lago de fogo. O lago de fogo é bem longe do inferno. É muito longe, não é perto. O inferno é imenso. O lago de fogo está em outro lado. E é onde vai ter o dano da segunda morte pelo juízo final. Esse julgamento de Hebreus 9:27 julga os que deixaram a terra, os que faleceram, quando o destino é selado, ou céu ou inferno. É difícil ter um que vá para o céu, se não for cristão. Se for pecador, já está selado o destino. É inferno, que não é o lago de fogo que Deus mostrou. E no inferno tem várias repartições. Para cada tipo de pecado é uma câmara de tortura. Ele não tem fim, ele é infinito. Assim como o céu também é infinito. E cabe toda a humanidade lá que nascer, os que vão nascer, os que já nasceram. O céu é imenso. Não pense que Deus é limitado nunca, porque ele não é. Tem lugar no céu para toda a humanidade que já nasceu, que vai nascer. Infelizmente, o homem é que faz essa escolha de ir para a perdição. O homem com seus pecados diante de Deus, com seus prazeres, só dão valor a esta vida. E Paulo diz, no livro de Romanos, se não me falha a memória, que se ele pensar nesta vida, somente nessa, ele é o homem mais miserável que existe, que pudesse existir. Nós não podemos pensar nessa vida, porque temos a vida verdadeira, que é no porvir, que é a vida eterna, onde não se morre mais. Pense nisso. Estaremos divulgando mais pessoas que eu vi no tribunal de Deus nos próximos vídeos. Deus o abençoe. A paz do Senhor Jesus.